Olá pessoal, vocês acham que a médica Jale é legal ou chata? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 20 a 24 de janeiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Arif é liberado do cativeiro. Enver e Atice descobrem que Sirin chantageou Sarp para doar a medula. Jale acusa Seida de furto injustamente. Biril se alia com Sirin contra Sarp e Bahar. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Peyami vê que Seida também está no lugar onde eles acham que o Arif está. Peyami bate a porta e diz que sabem que ele está ali e manda abrirem logo. Ele diz que se não abrirem, irão arrombar aquela porcaria. Sebat abre a porta e Peyami entra na casa, o ameaçando com a arma. Honor pergunta o que eles querem ali. Peyami pergunta onde está o Arif, enquanto os outros homens o procuram. Um dos homens avisa Peyami que ele não está ali e o lugar está vazio. Seida diz: "Que? Você olhou direito? Eu sei que esses bandidos sequestraram o Arif. Vão olhar direito nos quartos e nos banheiros também. Yusuf, vai olhar no banheiro, vai." Peyami diz a Seida que ele não está ali e devem ir embora. Seida não acredita, mas todos vão embora. Quando eles saem, Sebat liga para Razin e diz que uma mulher que mora ali perto descobriu que eles sequestraram o Arif. Razin se lembra de Seida e acredita que se trata dela. Ele diz a Sebat que sabe quem é. Sebat diz que vieram armados e não podem mais ficar ali. Bahar segue muito preocupada por Arif. Seida diz a Enver, Atice e Elis que não tem nenhuma novidade. Não acharam o Arif, mas tem certeza que aqueles homens estão envolvidos nisso. Arif segue em cativeiro. Enver avisa Bahar as últimas notícias sobre Arif. Um dos sequestradores agride Arif. Bahar fica olhando para a janela para o café dele. Ela vê Sebat e Honor saindo com suas coisas de carro. Os sequestradores jogam Arif em uma mata e saem. Ele caminha com dificuldade e sem saber onde está. Atice liga para Sirin e avisa que eles irão chegar tarde, em casa, ou talvez nem voltem. Sirin pergunta o que aconteceu e se foi alguma coisa com sua irmã. Atice diz que a Bahar está bem e conta que o Arif desapareceu e o pai dela acha que alguém sequestrou ele. Sirin pergunta por que isso e Atice diz que estavam vigiando a casa da Bahar e acredita que tem alguma coisa com o Sarp. Bahar passa a madrugada olhando para a janela para ver se o Arif volta para casa. No outro dia, ela ainda está ali na janela, enquanto o Arif segue na beira da estrada. Ele vê um caminhão e acena pedindo ajuda. O caminhoneiro para e o ajuda. Ele o leva até o bairro e Bahar o vê todo machucado. Arif agradece o caminhoneiro pela ajuda. Ele vai até sua casa e Yusuf se surpreende pelo estado dele. Bahar o aborda e fica chocada ao ver ele todo machucado. Arif diz que tá bem, que não foi nada e ela não precisa se preocupar. Bahar diz que ele precisa ir para o hospital urgente e ele parece estar nada bem. Arif diz que não precisa e entra em sua casa. Enver desce ali com Seida e pergunta para Bahar se o Arif voltou. Bahar diz que bateram demais no Arif, que o rosto dele tá cheio de sangue e ele tá andando mal. Ela chora. Diz que não sabe o que aconteceu, mas não deixaram ela entrar. Enver a abraça e pede que ela não chore, e pelo menos o Arif já voltou para casa. Bahar diz que ele está todo ensanguentado, que foram aqueles homens que estavam atrás dela e que tudo aquilo é culpa dela. Seida diz que não pode ter sido eles, e não tinha ninguém lá. Bahar revela que eles pegaram todas as coisas e fugiram à noite. Seida leva Bahar para casa e tenta acalmá-la. Bahar vê Atice e a abraça. Seida diz a Elis que o Arif levou uma tremenda surra e a Bahar viu a hora que ele chegou. Bahar diz à mãe que ele estava horrível e não sabe nem descrever como ele estava. Bahar abraça Seida e diz: "Seida, eu te amo tanto. Não sei o que faria sem vocês. Como vou agradecer tudo que vocês fizeram por mim?" Seida diz: "Nós também te amamos muito. Não precisa agradecer por nada, não." Bahar também abraça Elis e diz que a ama muito. Elis diz que daria sua vida por ela e que sempre estão ali.
Enver insiste para Arif ir ao hospital, mas ele diz que não foi nada demais e o médico não vai fazer nada. Enver pergunta a Arif quem bateu nele e se isso tem alguma coisa a ver com o Sarp. Arif diz que sim. Enver diz que então eles sabem o que está acontecendo entre ele e a Bahar e por isso deram uma surra nele. Arif diz que não entendeu direito e não sabe se foi gente do Sarp ou de outra pessoa. Ele diz que não vai culpar o Sarp, mas sabe que ele está envolvido. Arif diz que a Bahar corre perigo, que bateram nele, mas o soltaram. Mas a Bahar tem as crianças e eles não podem enfrentar esses caras. Bahar fica abraçada em Atice e diz: "Que bom que você está comigo. Obrigada, mãe." Atice pergunta se a filha não dormiu a noite inteira. Bahar responde que não e que ficou esperando o Arif. Atice pede que Bahar durma um pouco e descanse. Depois, Doruk pergunta a Bahar se o papai não sente saudades deles, porque ele nunca aparece ali. Já os outros sempre aparecem. Bahar diz que ele vem. Agora ele não pode, mas um dia desses ele virá. Nissan e Doruk se irritam e insistem para que a mãe ligue para o pai, para ir até ali. Bahar diz que não tem o telefone do pai deles. Ela diz que ele prometeu que viria, e ele vai voltar. Sarp diz a Piril que se sente mal por eles. Piril pergunta se ele está falando da Bahar. Sarp balança a cabeça que sim. Diz sobre o lugar que eles vivem e é um apartamento horrível. Ele diz que eles não tinham quase nada e vivem como miseráveis em uma pobreza. Piril diz que sente muito. Sarp diz que eles não tinham muito dinheiro quando desapareceu, mas tinham uma vida decente. Ele se culpa pela situação e Piril pede que ele não fale assim, que nada daquilo foi de propósito. Seida vai à casa de Bahar e ela pergunta se a amiga viu o Arif. Seida diz que não viu, mas o Enver disse para ninguém se preocupar. Ela diz à amiga que tem certeza que aqueles homens têm algo a ver com o que aconteceu com ele. As crianças veem Seida e vão abraçá-la. Enver bate à porta da casa de Bahar. Bahar abraça o pai com muito amor e diz: "Desculpa, Enver. Me desculpa, por favor." Enver diz: "Não se preocupa, não tenho que desculpar." Um vizinho diz a Yusuf que já soube que o Arif apareceu. Yusuf diz que sim, que ele foi espancado e deixaram ele um bagaço, com o rosto quase irreconhecível. As crianças estão saindo para ir para a escola e ouvem a conversa. Yusuf diz ao homem que quebraram o nariz do Arif e bateram nele até não querer mais. Nissan pergunta a Enver se o Arif foi espancado e o que aconteceu com ele. Enver diz que não aconteceu nada com ele e é melhor irem para a escola. Nissan diz que o senhor Yusuf disse que quebraram o nariz dele e fica abalada. Doruk pergunta quem bateu no Arif. Nissan e Doruk batem à porta de Arif desesperados para vê-lo. Arif abre a porta e Nissan fica horrorizada ao ver o estado dele. As crianças choram e Arif pede que eles fiquem calmos, que ele está bem. Doruk pergunta quem bateu nele, que quer se vingar e bater neles. Arif diz: "Não, Doruk, não pode bater em ninguém, tá bom? E por sinal, ninguém bateu em mim. Eu tentei separar umas pessoas. Elas estavam brigando no meio da rua e se batendo muito. E eu entrei para separar, mas eu tô bem." Nissan, chorando, diz que machucaram ele demais. Arif pede que ela não chore e não é tão ruim quanto parece. Ele diz que a mãe deles tinha muito hematomas, mas não doía nada, e os dele também não dói. Doruk pergunta se dar beijo melhora. Arif diz que sim, que melhora na hora. Doruk pergunta se então pode dar, e Arif diz que é claro que sim. Doruk enche Arif de beijos, mas Nissan o interrompe, dizendo que ele está o machucando. Arif diz que não está machucando não, e tenta acalmá-los. Sirin continua aproveitando a boa vida de mulher elegante e rica. Doruk diz a Borá que o papai dele foi vê-lo. Borá pergunta onde ele estava. Doruk diz que não sabe e vai saber. Ele pede que Borá mande seu ursinho de pelúcia que o papai deu para ele pela Seida. Enver diz a Atice e Elise Bahar que as crianças ficaram muito tristes pelo que aconteceu com o Arif e que elas ouviram o Sr. Yusuf comentando com um vizinho. Bahar fica sabendo que as crianças viram Arif machucado, mas Enver diz que ele conseguiu contornar a situação. Enver diz a Bahar que ela estava certa em ter ficado brava, mas eles não contaram nada pela saúde dela. Ele diz que todos ficaram com medo e não sabiam o que fazer.
O Sarp apareceu do nada, e isso pegou todos de surpresa. Enver diz que o Sarp chegou com muitos problemas, e revela que ele teve o ataque do coração porque foram seguidos por homens armados. Bahar se surpreende, e Enver também confessa que um homem tentou matá-lo quando estava em terapia intensiva no hospital. E Elis diz à amiga que se ela soubesse tudo o que passaram, ela não ficaria brava. Bahar pergunta quem são esses homens. Enver diz que tudo o que for afirmado não é certeza, e que se o Sarp disse que iria voltar, ele irá se explicar. Ele diz à filha que não quer confundi-la mais, mas adverte que o Sarp chegou carregado de problemas, que afetou a todos. Enver diz para ela olhar para o Arif, para ele, e Bahar precisa pensar nisso com muito cuidado, que entende que ele é o pai das crianças, mas elas vêm antes do Sarp. Depois de ter feito compras, Sirin volta para casa. Suat liga para ela e Sirin conta para ele que o homem que a Bahar estava saindo acabou de ser sequestrado e que sua mãe disse que espancaram o cara, mas não sabe quem fez isso. Sirin pergunta se foi ele quem fez isso. Suat diz que não e deve ter sido o Nezir. Sirin diz que não interessa, mas só queria agradecer quem fez isso. Piriguete, Sirin diz ao velhote que comprou um vestido muito bonito para usar, mas não tem nenhum evento e terá que deixar guardado. Suat diz que talvez alguém a convide para jantar algum dia desses. Sirin diz que talvez aceite. Seida é muito atenciosa e carinhosa com Borá. Seida vai à cozinha fazer comida e Borá deixa o ursinho na bolsa dela, já que Doruk quer de volta. Jali volta para casa e percebe que Seida cuida muito bem do filho. Borá abraça a mãe e Seida os observa. Ela conta a Jali que foi muito bom o primeiro dia e que eles se divertiram muito. Bahar e os filhos brincam juntos, imitando sons de animais. Doruk diz à mãe que queria que o papai o levasse para ver o caminhão bolha um dia. Nissan diz: o papai não vem mais. É verdade, ele não gosta da gente, porque ele agora gosta de outras crianças. Bahar pergunta de onde ela tirou isso. Nissan fica sem graça, e Doruk diz que o papai sempre amou ele e é um bom menino. Bahar garante que ele irá voltar. Jali pergunta a Borá se ele está feliz com a Seida. Borá diz que sim, que adora quando ela cuida dele. É divertida e brincam bastante. Jali diz que fica muito feliz. Ela observa que o ursinho de pelúcia está na bolsa de Seida. Na hora que Seida está indo embora, Jali pede que ela não volte mais amanhã. Seida pergunta por quê e se fez coisa errada. Jali diz que sim, e que não é para mentir para ela e que viu que ela enfiou na bolsa. Ela diz: você deveria ter vergonha de me roubar. Toma vergonha na cara. Seida diz que não pegou nada e ela pode ver sua bolsa. Jali diz que não quer que o Borá saiba para não se decepcionar e entra para dentro de casa. Seida fica transtornada pela atitude de Jali e vai embora. Ela vai até a praça da cidade e ficou bastante mal após Jali ter a acusado de furto. Sarp vai à casa de Atice, mas ela está lavando a louça. Atice pede que Sirin atenda a porta, porque está com a mão molhada. Sirin vai abrir a porta e entra em choque ao ver Sarp. Ela tenta fechar a porta, mas Sarp consegue abrir. Sirin sai correndo gritando: socorro, mãe, me ajuda. Enver sai do banho e pergunta o que aconteceu. Sarp diz: boa noite, e surpreende os três. Enver diz a Sarp que ele não pode aparecer sem avisar antes, e eles morrem de susto. Sarp pede desculpas. Sirin diz que está com medo, que ele a empurrou e tentou fechar a porta para ele não entrar. Enver manda ela ficar quieta e questiona o que Sarp quer. Sarp diz que eles precisam falar de uma coisa muito importante. Enver diz que vai trocar de roupa. Sirin diz ao pai que ele deveria expulsar o Sarp dali. Enver diz: Atice, faz ela calar essa boca. Ela não entendeu que eu não aguento mais ouvir a voz dela. Eu não suporto mais. Sirin quer ir para o quarto, mas Sarp manda ela ficar, porque tudo que falará será sobre ela. Já em seu quarto, Enver se troca e diz assim: agora eu não tenho mais um dia de paz. Eu não consigo mais passar uma tarde assistindo televisão. Batem à porta e é alguma emergência. Toca a campainha, é um desastre. Você não sabe o que aconteceu hoje. Mas isso não é normal. Eu queria ter um dia para perguntar: Atice, vamos todos jantar? O que nós iremos comer hoje? Ele vai para a sala e pergunta a Sarp o que devem ao ataque dele daquela noite. Sarp diz que veio para conversar e não atacar.
Ele diz que viu que a Bahar e os filhos estão vivendo em condições horríveis e quer ajudá-los. Sarp diz que não se sente bem sabendo das condições que eles estão vivendo. Ele pega um envelope com muito dinheiro e diz que esse é o jeito que tem para ajudar eles. Enver não aceita o dinheiro, mas a Tice diz que o dinheiro pode ser útil para as crianças e que é o pai delas que está dando. Enver pergunta se ela tem certeza que aquele dinheiro é do pai delas. Ele diz a Sarp que talvez aquele dinheiro seja da esposa dele, ou até mesmo do pai dela. Sarp diz que garante que não, e que aquele dinheiro é dele mesmo. A Tice diz que isso não interessa, e que as crianças são muito pobres, e isso poderia ajudar. Enver diz que não sabe de onde saiu esse dinheiro, e não irá entregar para Bahar. Sarp diz que ele pode entregar sem dizer que foi ele. Enver diz que prometeu para Bahar que não iria mais mentir para ela, e se ele quiser dar aquele dinheiro, terá que ir pessoalmente. Sirin se oferece para levar o dinheiro, já que ninguém ali quer levar. Enver pega o dinheiro e diz a Sarp: hora de ir embora. Triste, Sarp pega o dinheiro, mas antes diz que quer pedir uma coisa, e se eles permitirem, gostaria de falar com a Sirin a sós. Enver fica desconfiado e diz que não pode deixar isso. Ele exige que Sarp diga o que iria falar com a Sirin a sós, na frente deles. Sirin diz a Sarp que eles não têm nada que falar e manda ele ir embora de sua casa. Sarp diz: eu só vou embora daqui quando você apagar as fotos que tirou, e você vai apagar todas na minha frente agora mesmo. Enver diz a Sarp que a Sirin já não tem mais as fotografias. Sarp pergunta como ele sabe de quais fotos ele está falando. Enver diz: eu sei muito bem de quais fotos você está falando. Eu sei exatamente, rapaz. Você está falando daquelas fotos nojentas, mas a Tice e eu já demos um jeito. Não precisa se preocupar. Sarp pergunta como ele ficou sabendo das fotos. Enver responde que a Piril foi até ali e mostrou. Sarp se surpreende e Enver diz que a Piril é uma coitada e ficou louca ao ver aquelas fotos. Sarp pergunta quando foi isso. Enver diz que o Ali e o Omer até dormiram em sua casa, porque eles não tinham energia para sair dali, e a coitada da Piril ficou abalada com aquelas fotos absurdas. Sarp pergunta se a Sirin explicou para eles como tirou aquelas fotos. Sirin corre e se tranca no quarto. Sarp grita: você não disse que não iria doar a medula para sua irmã se eu não deixasse você tirar aquelas malditas fotos? Contou que tirou aquelas fotos para me impedir de voltar com a Bahar? A Tice pede que ele se acalme e que sua filha é doente. Enver e a Tice estão surpresos por Sirin ter chantageado Sarp. Enver diz que vai para o quarto, porque já não aguenta aquilo. Sarp pede a Tice que prometa que a Sirin não tem mais acessos àquelas fotos. A Tice diz que não tem, e que eles quebraram o celular dela. Sarp está indo embora, mas a Tice vai atrás dele. Ela diz que as crianças e a Bahar precisam muito daquele dinheiro, e se oferece para entregar. Sarp dá o dinheiro para a Tice. Ela entra em casa com o dinheiro e Sirin aparece. A Tice esconde o dinheiro atrás dela, mas Sirin vê pelo reflexo do espelho. Sirin, hipócrita, diz à mãe que já havia apagado as fotos íntimas com o Sarp antes mesmo deles quebrarem o celular. A Tice diz que não quer falar disso e é melhor o pai dela nem vê-la. Sirin vai para o quarto. A Tice vai à cozinha e esconde o dinheiro dentro de uma panela, em cima do armário. Seida volta para casa e Elis pergunta como foi o primeiro dia. Seida diz que foi bom, mas oculta da amiga que Jali já a despediu. Borá vê nos seus brinquedos que o ursinho de Doruk está ali. Ele diz que o ursinho iria embora para a casa do Doruk, que deu para a tia Seida, e o Doruk pediu para devolver, porque foi o pai dele que deu. Jali se surpreende e Borá diz que colocou o ursinho na bolsa da tia Seida para ela entregar para o Doruk. Jali diz a Borá que eles podem entregar o ursinho amanhã e se sente mal após ter cometido uma injustiça com Seida. Enver diz a Tice que não quer mais ver a cara da Sirin na sua frente. Ele diz que o Sarp é um cara de pau por ter trazido dinheiro. A Tice pede que ele não se preocupe com isso. Bahar liga para Enver e diz que quer fazer uma pergunta para ele. Ela diz que seus filhos estão fazendo muitas perguntas sobre o pai e na verdade não tem ideia do que responder. Bahar diz que precisa encontrar o Sarp logo, e acha que se não encontrar uma solução, seus filhos irão ficar malucos, e ela também precisa saber o que está acontecendo.
Ela pergunta se o Sarp não passou para ele nenhum número de celular. Enver diz que ele não deixou nenhum número de telefone. Bahar diz que tá bom, pede desculpas por ter ligado tão tarde e dá boa noite para o pai. Jali liga para a Seida, mas ela não a atende. E Elis pergunta por que ela não atendeu. Seida diz que não era ela, era outra Jali, uma moça da boate. No dia seguinte, a Tice diz a Enver que ligaram para ela do hotel que ela trabalhava e que eles irão pagar sua rescisão. Enver fica animado e diz que finalmente são boas notícias. Sirin aparece ali e diz: "Nossa, quanta alegria, tão cedo." Enver não fala com ela e se afasta. A Tice diz à filha que irão dar a rescisão do antigo trabalho dela. Sirin diz que é uma boa notícia e que esse dinheiro caiu do céu justo agora que ela não tinha nenhum centavo. Ela pede que a mãe dê um pouco do dinheiro para ela. A Tice diz que ela tinha dito que aquele homem tinha dado um monte de dinheiro para ela e questiona o que fez com ele. Sirin diz que gastou tudo e tudo está muito caro. Na realidade, a Tice inventou sobre a rescisão para justificar o dinheiro que Sarp deixou. Na cozinha, Enver diz a Tice que vai comer algo rápido e voltar para o quarto, porque não quer ver a cara daquela menina e não aguenta ela. Ele diz: "É muito difícil falar isso, mas você acha normal alguém sentir repulsa quando vê o filho? Porque é isso que eu sinto." A Tice pede que ele não fale essas coisas e que irá falar com a Jali para a Sirin começar a terapia de novo. Na escola, Bahar deixa os filhos. Jali se encontra com ela e pede que depois conversem. E Elis diz a Seida que já fez o café da manhã e o chá dela. Ela pergunta que horas ela sai para o trabalho. Seida inventa que daqui uma meia hora, e a Jali disse que ela não precisa chegar tão cedo assim. Jali se desculpa com Bahar pelo dano que causou às crianças por ocultar que Sarp estava vivo. A Tice liga para a Jali nesse momento. Jali diz a Bahar que a tia Tice ligou para que a Sirin continue a terapia no hospital. Ela diz que precisa falar algo com ela, mas não sabe como. E Elis pergunta a Seida se a dona Jali gostou do trabalho dela. Sem graça, Seida diz que ela gostou sim. Bahar passa no café e pergunta a Yusuf onde está o Arif. Irritado, Yusuf diz: "Ele está em casa. Na verdade, quebraram o nariz dele por sua causa. Não perturba mais ele." Bahar diz que não entendeu e que ela não fez nada. Yusuf diz em alta voz: "Ei, mulher, deixe o meu filho em paz. Ele está sofrendo desse jeito por sua causa. Eu não sei por que mais os homens sempre arrumam problemas quando se envolvem com mulheres feito você. Vai embora daqui. Vai perturbar a vida de outra pessoa. Vai embora." Bahar grita com Yusuf diante de todos e diz: "Como o senhor se atreve a dizer isso?" Logo, ela entra no prédio e desaba nas lágrimas. Arif aparece ali, vê Bahar chorando e pergunta o que houve. Bahar pergunta se quebraram o nariz dele. Arif diz que sim e pede que Bahar entre em casa. Bahar entra e chora muito. Arif pergunta o que houve. Bahar diz que não foi nada e só ficou nervosa de repente. Ela chora mais ainda e diz que tudo o que aconteceu foi por sua causa e que fizeram isso com ele por sua culpa. Arif pergunta por que ela está dizendo isso. Bahar diz que não sabe, mas que tudo é culpa dela. Ela diz que sente muito por tudo que fez ele passar esses dias e pergunta se ele acha que alguém machucaria quem ama. Bahar diz que acha que isso pode acontecer e se alguém deixaria a pessoa que ama, e parece que sim. Ela pede perdão para ele e Arif diz: "Você sempre perdoa quem você ama. Para de se preocupar comigo. Pensa em você, pensa nos seus filhos e pensa em tudo, tá bom?" Bahar pergunta em quê. Arif diz que queria protegê-la, que abandonou ela porque ela quis e não sabe como proteger ela de si mesma. Bahar pergunta do que ele está falando. Arif se relembra de quando viu Bahar abraçado em Sarp. Ele diz a Bahar: "Eu vi bem o abraço de vocês. Não me fala nada, não pede desculpas por amar, porque o amor tem diversas formas. Eu sei que você me ama, mas não como você o ama. Não importa, pelo menos amou. Mas essa não é a questão. A questão é que vocês precisam ficar bem, e esse homem não vai te trazer nada de bom. Ele tá chegando e trazendo um monte de problema com ele. Eu sei que você vai ficar triste, mas eu não vou poder fazer nada, porque não consigo te proteger de si mesma. Mas vou continuar aqui para você. Nunca se esqueça disso." Bahar diz: "Eu sei, Arif, eu te amei de verdade, muito."
Arif chora e Bahar se retira. Depois, Bahar pergunta a Yelis onde está a Seida. Yelis diz que ela está no trabalho. Bahar pergunta como assim. Yelis diz que ela está trabalhando com a dona Jali, e se ela se esqueceu. Bahar diz que hoje mais cedo se encontrou com a Jali na escola, e ela disse que a Seida já não está mais trabalhando com ela. Ela diz que parece que foi um mal-entendido, que a Jali está tentando falar com ela, mas ela não a atende. E Yelis se questiona então onde a Seida está. Bahar liga para a Seida, mas ela não quer falar com ninguém. Bahar explica para Yelis a confusão entre Jali e Seida. Yelis diz que, em sua opinião, foi uma burrice da Jali e como acusa alguém sem ter certeza. Bahar diz que sim, e Yelis diz que a coitada da Seida ficou tão mal que não contou que foi demitida. Yelis pergunta a Bahar se ela já perguntou para a Sirin se ela tem o número do Sarp. Bahar pergunta por que perguntaria para ela. Yelis diz que não sabe, mas perguntou porque pensou que ela tivesse perguntado. Bahar diz a Yelis que não vai conseguir perdoar ela de novo, não vai aguentar mais nenhuma mentira, e pede que, por favor, ela não esconda mais nada dela. E Yelis diz, tá bom, você lembra a noite que a Sirin foi no hospital fazer a doação da medula? Quem levou ela foi o Sarp, por isso eu pensei que ela pudesse ter o telefone dele. Bahar se surpreende com a revelação. Ela se sente mal, pois pensa que o Sarp e a Sirin ainda estão em contato. Bahar pega suas coisas e decide ir atrás da irmã. E Yelis sai atrás de Bahar na rua e diz que o seu Enver disse para o Sarp que precisava encontrar a Sirin, e por isso ele foi atrás dela. Bahar pede que Yelis volte para casa, que não consegue ouvi-la agora, então que volte logo para casa. Bahar sai deixando Yelis para trás. Yelis pergunta a Yusuf onde está o Arif e que quer contar algo para ele. Yusuf manda eles deixarem Arif em paz e manda ela sair dali. Yelis toca a campainha da casa de Arif e ele pergunta o que foi. Yelis diz que fez uma coisa horrível e que contou para Bahar que o Sarp levou a Sirin para o hospital. Ela diz que a Bahar quase teve um treco e pensou que eles continuavam sendo amantes. Arif diz que também pensou nisso e pergunta o que ela quer que ele faça. Ele diz, você quer que eu ligue para Bahar e diga que o Sarp viajou? Que ele é um bom homem? É isso que você está querendo que eu faça? E Yelis diz que só está contando o seu problema para ele e quer um conselho. Arif diz que não quer que ela conte mais nada e é melhor ela ir falar com o Sarp. Ele fecha a porta na cara dela. Atice pega um pouco do dinheiro que Sarp deixou. Ela guarda na bolsa e está de saída. Enver pergunta para onde ela irá. Atice diz que irá ao banco, pois já depositaram a rescisão. Enver diz que também vai com ela, mas Atice diz que é melhor ele ficar em casa, porque depois ela tem algumas coisas para fazer. Sirin pergunta ao pai para onde a mãe foi. Enver diz que ela foi ao banco e que já depositaram a rescisão dela. Sirin diz que na verdade não entendeu essa história direito e pensou que eles não iriam pagar nada porque ela faltou no trabalho várias vezes. Enver diz que o patrão dela achou melhor e no fim ele é um homem justo. Querendo causar intrigas, Sirin diz que então ele não tinha nada para fazer. Resolveu pensar em sua mãe e por isso depositou a rescisão. Enver pergunta o que ela está tentando dizer. Sirin diz que nada, e só foi algo que passou em sua cabeça. Enver fica desconfiado. Já na cozinha, Sirin procura pelo dinheiro que Sarp deixou. Ela consegue encontrar e dá risada. A demônia rouba o dinheiro e leva para seu quarto, guardando lá. Bahar embarca no ônibus para ir à casa de Atice. Yelis liga para Seida e insiste. Seida a atende e pergunta o que ela quer. Yelis manda ela vir logo para casa, mas Seida inventa que a Jali pediu que ela passasse umas roupas. Yelis diz que a Jali contou para Bahar que demitiu ela, mas precisa que ela vá urgente para casa. Seida diz que a Jali é uma desgraçada e que foi falar para Bahar isso. Ela desliga o telefone e Yelis fica em apuros. Atice volta para casa e Enver pergunta se realmente estão pagando a rescisão dela. Atice diz que sim e que já depositaram. Enver diz que a Sirin começou a falar besteira e o confundiu. Atice pergunta o que ela disse. Enver diz que são bobagens e que ela foi falar que só foram pagar ela agora. Depois, Bahar chega à casa de Enver e Atice. Enver a recebe e conta que pagaram a rescisão da mãe dela. Bahar diz aos pais que veio falar com a Sirin. Enver pergunta por quê. Bahar diz que quer perguntar uma coisa para ela. Enver pergunta o que ela vai falar com a Sirin.
Bahar diz que sabe que o Sarp levou a Sirin para o hospital. E na noite que ela foi doar a medula, o Sarp encontrou ela e levou ela lá. Enver diz que a Sirin está no quarto, mas não sabe se ela vai falar a verdade ou mentira. Bahar chama por Sirin. Atice diz a Enver que a Bahar vai surtar se a Sirin falar da Piril. Sirin aparece ali na sala, e Bahar diz que quer que ela conte tudo. Sirin pergunta o que ela quer que ela conte. Bahar diz: tudo, Sirin. Como foi que você chegou no hospital aquela noite? Na noite que você foi fazer o transplante, quando o Sarp te encontrou e levou você ao hospital. Fala, Sirin, que eu quero te ouvir. Sirin diz: então eu vou te contar, Bahar. Eu saí daqui de casa depois que briguei com o meu pai. Depois eu fui ver meu namorado. Aliás, eu tenho um namorado. Caso não saiba, na verdade, todo aquele tempo eu passei com ele. E bom, os meus pais ainda não sabiam que eu tinha namorado. Por isso eles não sabiam onde eu tinha passado aqueles dias. Bahar diz que sim, então ninguém sabia para onde ela tinha ido. Então como o Sarp a encontrou? Sirin diz: na verdade eu não sei. Eu fiquei bem surpresa. Bahar diz que não acredita nela e ela não tem namorado. Sirin diz: ah, por quê? Eu sou tão feia? Por que você pode ter um namorado e eu não posso ter o meu também? Ela pode ter namorado toda pálida, com a pele toda péssima e até mancando quando estava no hospital. E eu sei que meu namorado não é tão bonito, mas acha que eu também não consigo ter também? Enver manda Sirin se calar. Sem paciência, Bahar exige que Sirin diga a verdade e quer saber como o Sarp a localizou. Ela confronta se Sirin e Sarp estavam em contato durante todo esse tempo. Sirin diz: sinceramente, eu não tenho tempo para toda essa palhaçada. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Bahar grita e diz: me responde, por favor me responde, porque eu preciso encontrar o Sarp de alguma forma. Sério, Sirin, me diz como o Sarp te encontrou. Ao se sentir encurralada, Sirin corre e se tranca no quarto. Bahar vai até a porta do quarto e insiste para Sirin falar com ela. Atice pede que a filha se acalme, que ela acabou de sair da cirurgia e precisa relaxar. Ela pergunta se a Bahar já comeu alguma coisa. Bahar diz que não e vai com a mãe para a cozinha. Ela vê um objeto, o pega e vai até em direção ao quarto de Sirin. Bahar joga o objeto na porta de Sirin e faz os vidros quebrarem. Sirin se desespera. Bahar grita: Sirin, sai desse quarto, sai daí. Enver tenta acalmá-la. Atice pergunta se Sirin está bem. Sirin diz que por sorte está bem. Atice pede que ela saia do quarto com muito cuidado, porque tem muito caco de vidro. Sirin aparece pelo vidro quebrado e diz para Bahar: o que você está fazendo, idiota? Ficou louca de vez, sua psicopata? Podia ter acontecido alguma coisa comigo. Eu não vou sair daqui agora. Bahar diz à irmã que não está nem aí para o que ela acha e só quer saber onde o Sarp está agora. Sirin diz que não sabe onde o Sarp está e nem como a encontrou. Bahar se acalma, pede desculpas a todos por sua reação, mas volta a questionar Sirin onde está o Sarp. Sirin pega sua bolsa, sai do quarto e diz que vai ver o Suat, seu namorado. Bahar diz que vai com ela e que quer conhecer o namorado dela. Sirin diz que não irão deixar ela entrar com aquela roupa. Bahar diz que vai mesmo assim. Sirin sai e Bahar vai atrás dela. Enver diz a Atice que está com medo da Sirin levar a Bahar até a Piril. Atice diz que acha que ela não irá fazer isso, porque senão ela já teria contado. Enver diz que é isso que o assusta e por que ela não contou até agora. Atice diz que talvez ela não queira mais perturbar a pobre da irmã. Enver diz: por favor, Atice, isso é uma piada. Perturbar a Bahar é o passatempo favorito da Sirin. Bahar segue Sirin nas ruas enquanto ela a humilha por sua aparência, a chamando de feia e louca. As duas entram no táxi. Seida procura Jali no hospital, mas ela já não está no consultório. Para se vingar da médica, Seida espalha tinta em todo o jaleco dela. Ela vai para a entrada do hospital e Jali a aborda. Jali diz que estava desde ontem procurando ela e pediu para Bahar avisá-la. Ela diz que não sabe nem como pedir desculpas por tudo. Jali diz que se ela quiser, elas podem ir para o consultório e falar com calma. Seida fica tensa. Jali diz que sabe que o que disse foi errado e pergunta se ela poderia desculpá-la. Seida diz que na verdade não sabe o que fez de verdade, que é pobre, mas não é nenhuma ladra. A mão de Seida está suja de tinta. Jali diz a Seida que ela não roubou nada,
e explica como as coisas aconteceram. Seida diz que ela ficou muito mal por isso e que ela a magoou bastante. Jali diz que se ela não quiser voltar, irá entendê-la e que acusou ela de algo que não fez. Seida diz que irá pensar um pouquinho e ainda não está se sentindo bem com isso. Ela diz que precisa voltar logo para casa. Jali avista seus jalecos sujos de tinta e diz que alguém fez aquilo de propósito. Seida se faz de desentendida, mas Jali vê a mão dela suja de tinta. Seida fica sem graça e diz que vai embora. Jali diz que ela não precisa ligar mais para ela e não quer saber nunca mais dela. O táxi chega à mansão de Swat e Sirin faz com que Bahar pague o taxista. Bahar pergunta a Sirin onde elas estão. Sirin diz que não sabe, mas ela veio ver seu namorado e ele mora ali. Bahar manda ela não mentir. Sirin diz que ela não está mentindo e o Sarp encontrou ela ali. Sirin entra na mansão e manda o segurança não deixar a Bahar entrar. Bahar tenta ir atrás dela, mas o segurança não permite que ela entre. Bahar decide ficar ali do lado de fora. Já dentro da mansão, Sirin dá um beijo no rosto de Swat e ele diz que ficou feliz em vê-la. Sirin ajeita a gravata de Swat e pergunta se ele quer que ela conte a notícia. Swat fica nervoso na presença da piriguete, mas pergunta que notícia é essa. Sirin diz: o seu querido genrim, quando foi encontrar a Bahar, falou que ia se livrar de todos os problemas que tem para voltar e pedir para ela esperar. Swat pergunta como ela soube disso. Sirin diz que ouviu seus pais falando e o Sarp já sabe que a Piril foi à casa deles. Ela diz que o curioso é que a filha dele não contou nada disso para o marido e ela é uma ótima pessoa. Swat diz que parece que o Sarp não falou com ela, senão a Piril já teria ido para lá. O celular de Swat toca. Sirin pega e diz: só foi falar do diabo, é a sua filha. Swat atende Piril. Ela diz que aconteceu algo terrível e se pode passar na casa dele. Swat pede que ela não vá e vai pedir para o Munir levar ela em outro lugar e eles se encontram lá. Swat pede que Sirin o acompanhe para ver Piril. Sirin pergunta por quê. Swat diz que ela vai entender quando chegarem. Sirin aceita ir com ele. Os dois saem juntos de carro. Enver manda arrumar a porta de Sirin. Em uma cafeteria, Munir está com Piril e estão aguardando Swat. Piril diz que seu pai está muito estranho e parece que nem se importa mais com ela. Munir diz que ela está enganada e ele se preocupa muito por ela e pelos meninos. Piril diz a Munir que ontem o Sarp acordou ela à noite e estava muito bravo. Ela se recorda quando o marido a acordou durante a noite e afirmou que ela foi à casa dos pais da Bahar e causou uma confusão. Piril disse que não soube o que fazia quando viu as fotos. Sarp perguntou por que não ficou sabendo nada daquilo e não o questionou. Ele exigiu saber por que ela havia escondido isso dele. Sarp perguntou se tinha mais algo que ele não sabia e se ela estava escondendo mais alguma coisa. Piril disse que não sabia de mais nada. Sarp então questionou se Piril sabia que sua mãe tinha morrido. Piril jurou que não sabia. Sarp questionou se ela sabia que as covas estavam vazias e que a Bahar e seus filhos estavam vivos. Piril ficou muito nervosa e negou tudo. Sarp disse que não sabia mais como confiaria nela e saiu do quarto. Já na atualidade, Piril vê o pai chegando com Sirin e fica furiosa. Piril diz a Swat: o que você pensa que está fazendo? Por que ela está aqui? Swat pede que a filha se acalme. Chama Sirin de querida e manda ela se sentar. Piril diz que se ela for ficar ali, então ela irá embora. Swat pede que Piril por favor se acalme e confie nele. Piril se tranquiliza, mas diz ao pai que não acredita que ele está fazendo isso com ela. Swat diz que isso não é justo com a Sirin, mas daqui a pouco ela irá entender. Ele diz que o marido dela foi visitar a Bahar um dia desses e disse que irá resolver todos os problemas que tem agora para voltar com ela. Piril pergunta como ele sabe disso e Swat olha para Sirin. Swat diz que parece que a filha passou a noite chorando e certamente foi porque ele descobriu o escândalo que ela fez na casa da família da Bahar. Ele diz que sabe disso graças à sua companheira Sirin. Swat pede que Piril escute bem o que a Sirin irá falar. Sirin começa a falar. Piril, primeiro você tem que saber que as fotos que você viu não eram reais. Eu só tirei aquelas fotos para manter o Sarp longe da Bahar. Na verdade,
eu nem ligo para o que vai acontecer com o Sarp. Mas eu ligo para o que acontece com a Bahar. Ela vai me pagar por ter destruído toda a minha vida. Eu juro pelos meus pais que eu vou fazer tudo o que estiver no meu alcance para a Bahar e o Sarp, por mais que tentem não ser felizes e terem uma vida horrível. Suat diz à filha que eles estão do lado dela. Piril pergunta desde quando o pai e Sirin são tão unidos. Munir diz a Piril que é vantajoso ela ficar com eles. Piril pergunta o que irão fazer e se Sirin tem algo em mente. Ela manda ela se esquecer das fotos, porque se o Sarp descobrir que ela mandou para ela, não vai querer ouvir mais nada. Sirin diz que isso não importa e que eles ainda têm algumas armas. Ela diz que a Bahar ainda não sabe que o Sarp se casou e teve mais filhos. Piril diz que o Sarp usou uma identidade falsa para se casar com ela. Ou seja, os dois nem são casados. Ela diz que o Sarp vai explicar tudo para a Bahar e acabou. Sirin diz que a Bahar é um pouco diferente. Ela não vai gostar de saber que o Sarp deixou ela na miséria e se casou com uma mulher linda e rica e ainda por cima teve mais filhos com ela. Piril diz que duvida que a Bahar rejeite o Sarp dessa maneira. Sirin diz que é por isso que devem fazer a Bahar descobrir a verdade de uma maneira que não possa perdoar o Sarp. Ela diz que os pais dela também acham que o Sarp quem deve confessar a verdade, pois eles também não querem tirar essa oportunidade do Sarp. Sirin diz que eles podem dar um jeito para a Bahar descobrir tudo de uma maneira horrível para ela. Piril diz que do jeito que ela está falando, parece que já tem um plano. Sirin diz que sim, e então Piril aceita se aliar a Sirin. Sirin diz a Piril que ela deve fazer as pazes com Sarp, e isso é importante para o plano funcionar. Ela diz, então se todos nós concordamos, que tal celebrarmos o nosso pacto? Piril, com orgulho, diz, o que vamos tomar? Seida diz a Ielis que a culpa é toda dela, porque se tivesse contado direito não teria feito aquilo com a Jale. Ielis diz que ela desligou na sua cara, que tentou ligar para ela, mas não a atendeu, e ela que deveria ouvir direito. A Tice vai ver Seida e Ielis e pede que Seida esqueça isso, e que se ela quiser pode falar com a Jale. Seida diz que não precisa se preocupar com isso, e pergunta como foi o dia da senhora. A Tice conta a elas que pediu para o Sarp entregasse aquele dinheiro, e não queria que as crianças morressem de fome. Ela diz que agora o Enver pensa que o dinheiro foi de sua rescisão do trabalho. Animada, Ielis recebe um convite para uma entrevista de emprego. Doruk pergunta ao avô onde ele acha que o papai está. Nissan diz que acha que ele está em outra casa. E Doruk pergunta se ele está em uma casa melhor. Nissan diz que pode ser. Doruk diz que duvida que a casa seja melhor que a deles. A Tice pergunta a Bahar o que aconteceu com ela e a Sirin e se elas brigaram. Bahar diz que não aconteceu nada, que elas foram a uma casa linda e tinha segurança no portão. Já à noite, Bahar diz às crianças que quer falar com eles sobre o pai deles um pouco. Ela diz que o pai deles não pode ficar com eles por certos problemas que não podem controlar. Nissan pergunta que problemas são esses. Bahar diz que vai contar tudo quando ela crescer. Doruk diz que eles já são grandes. Bahar diz que eles são novos para entender algumas coisas que acontecem. Nissan e Doruk insistem para que a mãe conte. Bahar pede que eles então escutem, mas sem fazer perguntas. Quando Bahar diz isso, a criançada já começam a fazer as perguntas, porque não podem fazer perguntas. A Tice e Enver voltam para casa, e Sirin dá boa noite ao pai, que a ignora. Sirin diz à mãe que o pai está exagerando demais. A Tice diz que ele disse que não vai falar com ela enquanto ela estiver com o Suat, e que ela deve escolher um dos dois. Sirin diz que o azar é do pai então. Ela está assistindo televisão, e Enver troca de canal. Sirin diz que estava assistindo, mas Enver alega que quer ver outra coisa.